Então vamos para o nosso estudo número 70, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, hoje dos versículos 10 a 20. Semana passada nós começamos esse texto, né? Nós começamos e vimos até o versículo 9, do versículo 1 ao versículo 9. E hoje nós encerraremos esse trecho do versículo 10 ao versículo 20. Mas, semelhantemente à semana passada, vamos ler o texto todo novamente, para que nós recordemos o que já vimos e nos preparemos para o que vamos estudar agora. Então eu leio os versículos ímpares e os irmãos respondem com os versículos pares. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esses hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Nós vimos semana passada que essa tradição que os fariseus e escribas acusaram os discípulos de Jesus de estarem quebrando essa tradição, transgredindo essa tradição, não tem nada a ver com a lei de Deus. Essas tradições foram acréscimos que eles fizeram à lei do Senhor. Acréscimos estapafúrdios, supérfluos, sem necessidade. Eles acrescentaram essas tradições. E aqui então o Senhor Jesus contrasta, o zelo que eles tinham pelas tradições que eles inventaram e o desmazelo com o mandamento do Senhor. E aqui o Senhor Jesus cita o mandamento, de honrar pai e mãe, que eles estavam quebrando esse mandamento. Eles estavam deixando de honrar seus pais, de cuidar dos seus pais na velhice, porque eles diziam que o que os pais haviam deixado para o fim de ser usado com eles mesmos, eles diziam que era corbã, era algo dedicado ao Senhor, era uma oferta ao Senhor. Só que é uma oferta que a hora que eles quisessem, eles iam lá e pegavam essa oferta e usavam do jeito que bem queriam. Em outras palavras, eles lesavam os pais e roubavam do Senhor.
né? Zombavam de Deus, roubando dele, né? Aquilo que eles haviam consagrado ao Senhor, o que de fato não consagraram, que se tivessem consagrado não fariam o que fizeram, né? E o Senhor Jesus então mostra que a atitude deles é a atitude de hipócritas. E ressaltando o que disse o profeta Isaías a respeito, não a respeito dos fariseus e escribas, mas a respeito das pessoas nos tempos de Isaías que agiam da mesma forma. Isso mostra para nós que entre Isaías e Jesus há um espaço de 700 anos. Se o homem evoluísse de fato, né, em 700 anos dava para mudar muita coisa, não é mesmo? Mas em 700 anos os homens cometiam os mesmos pecados, porque afinal de contas não há evolução. O que o homem precisa não é de evolução, o que o homem precisa é de transformação. E isso só Deus pode fazer no coração da pessoa, né? E agora, então, depois de haver falado e repreendido os fariseus e escribas que vieram de Jerusalém até ele ali em Genezaré, só para atrapalhá-lo em seu ministério, o Senhor Jesus então se volta para a multidão que o cercava e passou a instruí-la quanto ao que realmente contamina o homem. Quanto, não é quando não, é quanto ao que realmente contamina o homem. Então, vejamos isso hoje. O que realmente contamina o homem? Era o não lavar as mãos, como os fariseus diziam, o não se preparar cerimonialmente para uma refeição? O Senhor Jesus vai deixar bem claro que não é isso que contamina o homem, né? Deixando os seus oponentes arrogantes e hipócritas de lado, né? Literalmente o Senhor Jesus deu as costas para eles, e ele se volta para a multidão. Nós não sabemos se os fariseus e escribas se retiraram nesse momento, não sabemos, pode ser que sim, né? Mas o que importa é que Cristo se volta então para a multidão e passa a mostrar-lhes o que é que realmente contamina o homem, ou seja, o seu próprio coração pecaminoso. Você não precisa ir longe para se contaminar. Basta você se fechar nos seus pensamentos, nos seus maus pensamentos. Você se auto-envenena. Você se auto-contamina. É isso que Jesus está nos mostrando aqui, né? Essa resposta de Cristo pode ser dividida em dois momentos. O primeiro momento, Jesus dirige-se à multidão. Nós já vimos que ele já respondeu aos fariseus e escribas. Agora, né, nesse segundo momento, que no caso aqui é o primeiro momento nosso, né, no estudo de hoje, ele se volta para os discípulos, para as multidões, para a multidão. E o terceiro e último momento, ele se volta para os discípulos, falando com Pedro, mas a todos os discípulos. Então vejamos aí, em primeiro lugar, Jesus dirige-se à multidão, né? Diz o verso 10 e 11, e tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem, né? Os discípulos, eles classificaram essas palavras de Jesus como parábola. Olha lá no verso 15, você vai ver Pedro dizendo para o Senhor Jesus, explica-nos a parábola, né? Eles entenderam como se fosse uma parábola. A gente volta nisso daqui a pouco. Contudo, diferentemente de outras parábolas que Cristo contou, com o expresso objetivo de não terem a sua mensagem compreendida pelas pessoas, nós já estudamos lá em Mateus 13, nos versículos 10 a 15, que o Senhor Jesus, ele proferia parábolas para as multidões, a fim de que elas não entendessem mesmo. Aqueles a quem ele quis revelar os mistérios do reino, a esses ele deu entendimento das suas parábolas. Mas muitas pessoas no meio da multidão que ouviam Jesus, não compreendiam as parábolas dele. Achavam que era só uma historinha desconexa, sem sentido. Mas não, era esse o objetivo de Cristo, né? Nem todos entenderiam, assim como hoje, nem todos entendem o Evangelho. E essa é uma verdade que nós precisamos lembrar, que não é o entender o Evangelho e em seguida rejeitar o Evangelho que faz o pecador ir para o inferno.
O pecador já está condenado ao inferno. Aqueles a quem Cristo quis salvar, a estes ele dá o entendimento, e não só o entendimento, mas também a fé, especialmente, para crer no que ele diz. Né? Tem muito ímpio aí que entende o Evangelho e não aceita o Evangelho, não crê no Evangelho. E não crê. Porque não é o entendimento apenas que é importante, mas sim a fé, que é o dom de Deus para que a pessoa possa crer. Como nós já vimos. Então, vamos em frente. Essa parábola, então, ela todavia tinha como objetivo declarado por Cristo de ser compreendida. Por isso mesmo ele disse: ouvi e entendei. Quando ele disse essas palavras aqui para a multidão, ele quis que a multidão entendesse. E ele exorta a multidão, ele chama a atenção da multidão dizendo: ouvi e entendei. Ele passou a mostrar-lhes algo que é essencial à ética e à religião verdadeira. Ou seja, não são as tradições humanas que preservam a integridade da pessoa, mas sim a integridade do coração é que faz com que a pessoa tenha uma conduta pura e correta. Ele inverte completamente. Não é o ritualismo religioso que purifica a pessoa, mas sim um coração sincero diante de Deus. No Antigo Testamento já era assim. Deus havia dito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus sempre exigiu uma postura íntegra do coração. Só que é muito mais fácil a gente cumprir rituais do que manter o coração limpo, não é mesmo? É muito mais fácil a gente cumprir uma série de regrinhas e normas que alguém ditou para nós, do que realmente termos um coração íntegro na presença de Deus. Né? Coração ninguém vê, exceto Deus, né? E eu acho engraçado, eu acho assustador quando alguém fala assim: Deus conhece o meu coração. Você não pode falar assim: Deus conhece o meu coração. Ninguém mais conhece o meu coração, só Deus. E isso é pouca coisa? É? Mas eu acho que pelos nossos atos as pessoas podem conhecer. Sim. Ou podem conhecer aquilo que a gente quer que elas conheçam, né? O nome disso é hipocrisia. O nome disso é hipocrisia. O que eu quero que a senhora conheça de mim e o que eu mostro. O que eu não quero, eu não mostro. Né? Isso é hipocrisia. Uhum. Sim. Por isso é que você tem que guiar o seu coração pela palavra de Deus. E não se engane, guiando o seu coração pela palavra de Deus, pessoas vão chamar você de legalista, vão chamar você de moralista, vão dizer que você é um fariseu religioso. É aí que está. A gente não deve medir as pessoas pela nossa vida. Eu não sou régua para ninguém. A régua para a minha vida e para a vida de qualquer outra pessoa é a palavra de Deus. Eu não tenho que fazer as pessoas serem parecidas comigo. Eu tenho que mostrar para as pessoas o que a Bíblia quer que nós sejamos. O que a Bíblia manda a gente ser, né? O que a palavra de Deus nos manda ser. Né? Mas não se engane. Fazendo certo, você vai ser perseguida. A perseguição não vem para quem está fazendo coisa errada, gente. Porque quem está fazendo coisa errada, o que vem é justiça. A perseguição vem para quem está fazendo o que é certo. A perseguição acontece somente com quem está fazendo coisa certa.
Em lugar algum nas Escrituras você vê alguém sendo perseguido por ser bandido. Não que bandidos não sejam perseguidos, não, mas eles não estão sendo perseguidos, eles estão sendo procurados para serem justiçados. O crente não, o crente ele é perseguido. No mundo nós teremos perseguição. A correlação entre o versículo 11 e o versículo 2 deve ser observada. Observada, não observado não. Observada. Olha lá, o versículo 2 diz assim: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Isso os fariseus disseram, acusando os discípulos, E agora no verso 11, Jesus diz: Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. A transgressão, os fariseus e escribas questionaram a Jesus quanto à transgressão dos seus discípulos em relação à tradição. E eles chamaram de transgressão. Transgressão é uma das palavras usadas para definir pecado nas Escrituras. Então aqui eles estavam acusando os discípulos de Jesus de cometerem um pecado de rebeldia contra a tradição. Observe que eles colocaram a tradição no mesmo pé ou acima da palavra de Deus. Tanto que Jesus falou: vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da vossa tradição. É isso que os romanistas não entendem. É isso que a Igreja Católica Romana não entende. Quando a gente fala para eles que a tradição, que para eles a tradição é mais importante que as Escrituras. Eles falam que não, eles falam que a fé deles é baseada num tripé: a tradição, o magistério, o que o Papa diz, e as Escrituras. Mas no momento em que você põe algo no mesmo pé de igualdade com as Escrituras, você já invalidou as Escrituras. Eu lembro do reverendo Vadislau Gomes, um dia eu conversando com ele sobre essa questão de psicologia e aconselhamento bíblico e tal, e aí ele falou para mim assim: Olivar, se eu te der o último livro de psicologia do momento, do melhor psicólogo do momento, mais badalado aí, e a Bíblia, com qual dos dois você fica? Óbvio, fico com a Bíblia. Ele disse: pois é, nesse exato momento você cometeu o erro de comparar as Escrituras à psicologia. Só, pastor, pegadinha não, né? Pegadinha não. Aí ele falou: mas você fez uma comparação. A Bíblia ela é incomparável, ela está acima de qualquer outro conceito humano, de qualquer psicologia, qualquer ciência, qualquer pensamento humano. A palavra de Deus ela está acima de tudo. E é assim que nós devemos tratar as Escrituras. As tradições, aqui eles acusaram os discípulos de pecarem contra as tradições, mas não houve pecado nenhum. Porque a tradição não é regra, não é lei. Não é lei acima da palavra de Deus. Aos olhos dos fariseus e escribas, os discípulos de Cristo estavam se rebelando contra uma tradição que por eles, os fariseus e escribas, eles haviam implantado, que eles haviam, deixa eu pôr aí, a tradição que eles haviam implantado. Ao que o Senhor Jesus respondeu, mostrando que uma verdadeira transgressão não é algo externo, mas sim interno do coração. E aí faltou uma frase aí, pode completar: em relação à palavra de Deus. Em relação à palavra de Deus. Sim, você ia dizendo, Janaína? Eu não vivi muitos anos nessa igreja de Pastor Romano, mas o que eu vi lá é que a tradição é muito mais apreciada Do que as Escrituras, sim. Não é comparação, não. Eles podem até, no teórico, nos seminários deles, disseminarem esse tipo de coisa. Mas na prática, A tradição é mais forte que a... dentro de um momento ali de comunidade, é só tradição. Lamentável, né? Ninguém explica dentro da Bíblia as coisas. Explica-se em cima do que eles acreditam. Do sentimento que eles acham. Segundo a tradição deles, se um homem não estivesse cerimonialmente puro, ao tocar no alimento, pensem numa maçã,
eu não estava cerimonialmente puro. Ao tocar numa maçã, aquela maçã também se tornaria cerimonialmente impura. Ao comer essa maçã impura, eu estaria entrando num ciclo de impureza, né? Porque agora esse alimento impuro entrou dentro de mim, entrou em mim, e eu continuo agora mais impuro ainda. Era essa a lógica deles, né? Cristo então lhes mostrou que a verdade é justamente o oposto do que eles diziam. O coração é um depósito que emprega os pensamentos, as palavras e as ações como suas portas de saída. Eu não conheço o seu coração, eu não conheço os seus pensamentos. Mas a partir do momento que você fala e age, aí eu posso saber o que está no seu coração. Ou aquilo que você quer mostrar para mim. Mas eu acho assim, mesmo que a gente queira mostrar uma coisa que a gente não é, não tem como segurar, né? Até coloquei isso no texto aqui. Não tem como você fingir ser o que você não é por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, você vai mostrar o que você é, né? Você pode fingir por algum tempo, pode segurar por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde, isso vai sair do seu coração. Porque a nossa boca, ela é muito fraca, muito frágil para segurar algo tão forte como o nosso coração. É como o dique de uma represa que está começando a trincar, começando a mostrar rachaduras, e mais cedo ou mais tarde esse dique vai estourar e a represa vai destruir tudo à sua frente, né? Não tem como, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Alguém cujo coração está tomado de sujidades contaminará a si mesmo e a outrem, né? Perto dessa contaminação, alimentos e mãos não lavados não são problema algum, né? Segundo momento, então. Alguma pergunta até aqui? Segundo momento, do versículo 12 ao versículo 20. Jesus dirige-se aos discípulos, né? Estando, então, a sós com seus discípulos, em casa, né? Embora o texto que não fala que ele estava em casa, mas se você ler esse mesmo texto lá em Marcos 7,17, Marcos registra que eles entraram na casa. Então Jesus estava só com os discípulos agora, aquele círculo bem privado, Jesus e os 12, né? O Senhor Jesus então passou a responder-lhes. A palavra de Jesus aos discípulos também aqui pode ser dividida em duas partes. Primeiramente, ele responde à indagação dos 12 sobre os fariseus ficarem ofendidos, versículo 12 a 14, e depois, mais diretamente a Pedro, ele explica a parábola, ainda que dirigindo-se também aos demais, do versículo 15 ao 20. Então vamos ver primeiramente aí a ofensa dos escribas e fariseus. Os discípulos então perguntaram para Jesus, né? Verso 12. Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Né? O que não ficara muito claro aos discípulos, tanto que depois pediram para Jesus lhe explicasse o que ele havia dito, aos fariseus e escribas ficou bem claro, eles entenderam. Por isso que Jesus agora primeiro se voltou para a multidão e diz: ouvi e entendei. Qual foi a resposta da multidão nós não sabemos. Mas agora, estando com os discípulos, eles não entenderam. Eles só perceberam que os fariseus e escribas ficaram escandalizados, se escandalizaram nas palavras de Jesus. Para nós, escândalo significa algo espantoso, né? Algo vergonhoso, que espanta a gente, né? Nossa, que escândalo aquilo ali, né? Ele brigando com a mulher na porta de casa, que escândalo, né? Para nós isso é um escândalo, né? Mas a palavra escândalo, né, vem do grego escandalizo, que significa tropeçar, servir de tropeço.
Estranho pensar que Jesus aqui serviu de tropeço para os fariseus, né? Mas é isso que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Ele é a pedra angular e muitos tropeçarão nele. A igreja estará alicerçada nele, mas outros tropeçarão, né? Tropeçarão em Jesus, né? Então, o que aconteceu com os fariseus? Eles tropeçaram. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço. Pedra angular é a que sustenta a construção, sustenta a igreja. Mas ela é pedra de tropeço também para os que não são a igreja de Cristo, né? Eles se escandalizaram, ou seja, eles ficaram ofendidos com o que Jesus disse. Agora, com o que eles ficaram tão ofendidos? Teria sido com o que Cristo disse no verso 11? Não é o que entra pela boca, mas sim o que sai é o que contamina o homem? Sabe que foi isso? Não. Eles não estavam mais presentes quando Jesus disse as palavras para a multidão. Os fariseus já tinham se retirado. O que os ofendeu, as palavras de Jesus que ofenderam aos fariseus e escribas, são as que estão registradas do verso 3 ao verso 9, que nós vimos semana passada. Quando Jesus fala que vocês estão acusando os meus discípulos de quebrarem uma tradição, mas quem inventou essa tradição foi vocês. Essa tradição não tem valor nenhum. Vocês são hipócritas. E nos dias de Isaías, ele já havia dito algo sobre o tipo de gente que vocês são, né? Isaías diz que vocês são hipócritas. Este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Foi com isso que eles ficaram escandalizados, ficaram furiosos com Jesus, porque Jesus os chamou de hipócritas e Jesus desdenhou da tradição deles, daquilo que eles haviam inventado e substituíram a palavra de Deus por essa tradição, né? E Jesus então foi firme com eles. Sabe, irmãos, a gente não conhece o coração das pessoas, mas com aqueles que zombam de Cristo, nós não temos que ter misericórdia, não. Nós não temos que ter peninha deles, não. Nós devemos orar por eles, sim. Jesus mandou a gente orar pelos nossos inimigos. A gente não pode ir lá atacá-los, fazer mal para eles, mas nós não podemos abaixar a cabeça quando eles estão zombando de Cristo. Quando um incrédulo zomba de Cristo, isso deve mexer com os nossos brios, porque estão falando do nosso Senhor. Não quer dizer que a gente tem que ir lá e descer o braço neles, não, sair para a briga com eles, não é isso não. Mas nós não podemos ficar calados. Nós não podemos permitir que zombem do nome do Senhor Jesus. Porque aqui o Senhor Jesus deixou bem claro para nós como é que se trata esse tipo de gente. Eles estavam zombando da palavra de Deus, quando trocaram a palavra de Deus por tradições humanas. Jesus não pegou leve com eles, não. Jesus não teve paciência com eles, não. Ele foi firme, chamou-os de hipócritas. João Batista os chamou de raça de víboras. E às vezes a nossa pregação, a gente tem mais piedade do ímpio que zomba de Deus do que zelo pela santidade de Deus. Volto a dizer, não estou dizendo que a gente tem que sair por aí chamando para briga todo mundo. Não é isso não, irmãos. Não é ódio não. Mas é zelo pelo nome de Deus. Nós não podemos permitir que as pessoas zombem do nome de Deus dessa forma. E observe que aqui eles zombaram de Deus como? Anulando a palavra de Deus e colocando uma tradição vazia no lugar. John MacArthur Jr., pastor John MacArthur, ele fala: não tenha medo de ofender os pecadores com o evangelho. Eles passaram a vida toda ofendendo a Deus e ninguém falou nada para eles.
e nunca se importaram com isso. Né? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Do verso 13 e 14, encontramos aquilo que Pedro chamou de parábola, né? Classificou como parábola. Cristo usou aqui duas figuras de linguagem. A primeira, a plantação, e a dos cegos guiando cegos. Na primeira, Cristo emprega uma figura que por várias vezes é aplicada ao povo de Deus, a saber, a da lavoura. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios 3:9, Isaías 5:7, Salmo 1, versículo 3, Salmo 92:12. São textos que falam da igreja de Cristo como uma plantação, como uma planta, como uma árvore, né, que Deus cuida, que Deus mesmo plantou, Ele mesmo cuida e Ele mesmo faz crescer. Né? Em todas essas referências está implícito que o crescimento só ocorrerá se Deus for aquele que plantou e cultivou. O crescimento é algo que Deus dá, é algo que Deus faz, não é a gente que faz. Onde Deus planta a igreja dele, é Ele que vai fazer a igreja florescer. É Ele que vai fazer a igreja crescer. O que não quer dizer que nós vamos cruzar os braços, então Deus é que vai fazer crescer. Não. O crescimento da igreja vem com o empenho dos crentes em conhecer a palavra de Deus, em praticar a palavra de Deus. Com isso, Deus vai trazendo e vai acrescentando outras pessoas à igreja. A gente vê isso na igreja de Atos. Enquanto eles zelavam da comunhão, do partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na vida de oração, a Bíblia diz que dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Né? Irmãos, não existe metodologia para crescimento de igreja. Mas alguém lá inventou um método de crescimento de igreja que é 1 mais 1, é assim, assado e tal, e funciona, e a igreja cresceu. A igreja tinha 70 membros, agora está com 700 membros, né, porque lá fizeram um esquema diferente e tal. Recentemente eu estive numa igreja, não vamos citar o nome aqui, porque isso aqui vai para o ar, eu não quero fazer uma propaganda tão ruim assim, mas o que aconteceu? Nessa igreja foi implantado aquele sistema de igreja em células. A igreja tinha 70, 80 pessoas. Em questão de 2, 3 anos, a igreja foi para mais de 700 membros. Cresceu, né? Cresceu quase 10 vezes mais. Só que esse sistema de igreja em células é uma porteira escancarada para a entrada de heresias na igreja. E foi o que aconteceu. Começou a entrar todo quanto é tipo de lixo para dentro da igreja. Foi entrando via células. Resultado. A igreja dividiu. O pastor enveredou-se por práticas neopentecostais. A igreja dividiu. Mais da metade da igreja foi com ele. Os que ficaram, boa parte da igreja também saiu da igreja. Ficou lá algumas centenas, umas 200 pessoas, quando muito. Ou seja, crescimento que não se sustenta não é crescimento. Né? Se uma árvore cresce e ela não se sustenta em suas raízes, não adiantou nada esse crescimento. Não foi crescimento, foi inchaço. Crescimento é quando cada crente cresce no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aí que vem o crescimento. Quando cada crente cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vai acrescentando dia a dia
novos membros à igreja e a igreja vai crescendo. Porque o crescimento quem dá é Deus. E aqui o Senhor Jesus fala, toda árvore que o Pai não plantou, não plantou, será arrancada, né? Não é que vai apodrecer sozinha, não, será arrancada. Toda obra que se levanta em nome de Deus, mas não é de Deus, será julgada por Deus, será ceifada por Deus. Nós podemos fazer a igreja crescer da noite para o dia, irmãos, mas se não for uma obra de Deus, o próprio Deus virá ajustar contas. Você conhece algum grupo hoje em dia que se diz, nós somos os fariseus ou escribas? Conhece? Conhece algum grupo religioso intitulado fariseu? Também porque fariseu se tornou pejorativo, né? Mas você conhece um grupo chamado doutores da lei do Antigo Testamento? Você conhece? Por quê? Porque não era obra de Deus. E Deus os arrancou. Deus os arrancou. Por isso Jesus fala, deixai-os. A ordem de Jesus é deixai-os. E a razão é simples e ao mesmo tempo assustadora. Primeiro, Jesus diz, deixai-os porque eles são cegos, guias de cegos. Cegos, guias de cegos. E o que acontece quando um cego guia outro cego? Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Um traz dano para o outro. Né? Quem entrega a direção de sua vida a cegos, os quais são pessoas que atentam para o que é externo, como as tradições inválidas, e não para o que é eterno, a palavra de Deus, além de ser identificado também como um cego, está em eminente perigo de perdição. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Se você anda com um cego, eu vou dizer que você é cego também. Porque só um cego dá a mão para outro cego, e isso até descobrir que ele é cego, né? Porque quando ele descobrir que ele é cego, não, peraí, eu preciso de alguém que me ajude a atravessar a rua. Você também precisa. Mas se ele, por solidariedade, dizer, não, tadinho, né? Você também é cego, então vamos lá, vamos um ajudar o outro, vamos lá. Os dois vão ser atropelados. Não é? A explicação da parábola, né? No verso 15 ao verso 20. Ao classificar como parábola o que Jesus dissera, no verso 15, Pedro emprega o termo no sentido de um dito proverbial, né? Porque não foi bem uma parábola como aquelas que Jesus contou, né? Mas era um dito proverbial, né? A resposta de Jesus no verso 16 vem num tom de censura. Ele diz, também vós não tem um S a mais aí, né? Não entendeis ainda? Esse ainda é uma censura, né? Jesus está censurando eles. Eles não haviam ainda entendido, a despeito de estarem com ele e próximos a ele, muito mais do que quaisquer outros já estiveram. Estando com Jesus, eles foram incapazes de entender o que Jesus estava dizendo, né? Encontramos algo semelhante aqui quando ele responde a Filipe, lá em João 14, verso 9. Né? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Né? Tanto tempo faz que a gente anda com Cristo e ainda a gente não conhece a Cristo. É claro, jamais vou conhecer Cristo plenamente. Né? Até mesmo lá na glória eterna, eu jamais poderei conhecer Cristo plenamente. Porque Ele é Deus, eu nunca serei Deus. E eu só posso entender Deus se eu for Deus um dia, mas isso nunca vai acontecer. Né? Mas então,
Esse é um alerta para nós. Às vezes a gente passa tanto tempo, já passou tanto tempo junto com Cristo, mas o que a gente conhece dele é tão pouco. Se há uma insatisfação que o crente deve trazer em seu coração, é a insatisfação com o que ele conhece de Cristo. Eu preciso conhecer mais de Cristo. O que eu conheço ainda é muito pouco. Eu preciso conhecer mais de Cristo. Porque quanto mais eu conhecer de Cristo, mais eu o amarei, mais eu o glorificarei. Sim, irmão. O problema é nosso, né? É o que Oséias disse, né? De ti, ó Jacó, Israel, e somente de ti vem a tua ruína, e somente de mim o teu socorro. Né? Então, a culpa é sempre nossa, nunca é de Cristo. Né? A falta de conhecimento é sempre nossa, a culpa, não de Cristo. Né? Alguém sarcástico, indo para o verso 17, né? Quando Jesus fala, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Alguém sarcasticamente pode afirmar, né? Nem veneno, se ingerido, contamina o homem? Né? Jesus falou que, né, não é o que entra pela boca, mas e veneno? Toma uma dose de veneno aí, de estrequinina para ver se não vai te contaminar. Né? É preciso que atentemos para o contexto. Cristo está falando de contaminação por meio de alimentação ou de algum ritual não observado que torna alguém impuro diante de Deus. Né? Qualquer alimento ingerido cumprirá a função para o qual Deus o criou, que é nutrir o corpo humano. O que desse alimento não tiver nenhum valor nutricional, tornar-se-á dejetos. Né? Vai ser expelido e jogado fora. Cristo aqui não está falando de qualquer contaminação. Lembremos que ele está falando aqui da contaminação que os fariseus acusaram os discípulos. Né? Ela está envenenada, né? Não, está com outras intenções, né? Mas não de se alimentar. Aqui Cristo está falando de alimentação. Né? Isso aí é zombar de Deus, né, irmão? Aí Cristo continua, né? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o que comer sem lavar as mãos, não contamina. Né? A relação entre o coração e a boca é algo impressionante. Né? A boca é escrava do coração. Ela pode até reter uma ou outra palavra indevida aí, dona Miriam, que a senhora falou agora há pouco, né? Mas, mais cedo ou mais tarde, ela não reterá o que está lá dentro. Tal como um dique fraco não pode resistir à força de uma represa prestes a estourar. É do coração que procedem, né? Literalmente, fluem, jorram, né? A palavra exerrontai, lá no grego, né? Fala de jorrar, né? De brotar, né? Como uma fonte. Você já viu uma fonte ali no chão, né? Um olho d'água no chão, né? Brota. Você vê da terra saindo a água, né? É essa a ideia. Do coração brotam essas coisas, fluem essas coisas. E aí Jesus fala que do coração brotam os maus desígnios. Lá no grego é dialogismos. Isto é, esquemas e deliberações, decisões perversos, que revelam ações e palavras contra o próximo. Aí Jesus fala de homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos. São pecados que nós cometemos contra o nosso semelhante. E contra Deus. Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Nós roubamos a Deus.
né? Em que te roubamos? Né? O povo perguntou para Malaquias. O Senhor diz que vocês estão roubando a Ele. E o povo respondia, mas em que estamos roubando ao Senhor? Aí ele fala, nos dízimos, nas ofertas, né? Quando nós roubamos para nós a glória que é de Deus, ao invés de acreditarmos a Deus a glória por algo que aconteceu, nós acreditamos essa glória, nós puxamos essa glória para nós e dizemos, foi a nossa esperteza, foi a nossa habilidade, nós conseguimos fazer isso. Oi? A minha inteligência, a minha competência e não a glória de Deus. Né? Não Deus me capacitando. Então, isso é um roubo, né? Estamos furtando do Senhor, né? E aí o outro pecado é falsos testemunhos, né? Quantas vezes nós, ao invés de testemunharmos a respeito de Jesus, nós damos falso testemunho. Eu vinha conversando com a minha esposa sobre isso no carro, né? Sobre essa mania que as pessoas têm de fazer programações nas igrejas e camuflar, né? Recentemente uma programação que eu fiquei sabendo, em que o pastor vai falar com um grupo de pessoas sobre temores, sofrimentos e tudo mais, tal. Só que lá no convite, ele não põe pastor fulano de tal, ele põe professor fulano de tal. Se colocar pastor vai espantar as pessoas. Irmãos, a gente tem que parar com isso. A gente tem que gritar a plenos pulmões para o mundo o seguinte: nós temos a resposta, a igreja tem a resposta para o que você está passando. Enquanto você estiver no seu orgulho, na sua arrogância e de não querer vir aqui para aprender e saber o que a Bíblia tem a dizer, você vai continuar pastando e sofrendo nesse mundo. A gente tem que parar de ficar escondendo as coisas, né? Tem um ditado chinês que diz assim: é preferível ser vermelho uma vez na vida do que amarelo a vida inteira, né? Bem, vermelho para nós não fica muito bem também, né? Mas a ideia é essa: é melhor você ser firme a vida inteira, né? Ser firme quando tem que ser, do que ficar ali em cima do muro, né? É essa a ideia, né? Hoje eu tive a oportunidade de falar isso com as crianças, sabe? Vocês vão viver, vocês às vezes vão conviver em locais, mesmo mais velhos um pouco, vão conviver em locais em que as pessoas vão falar que não existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo, depende de como você pensa, depende de se acredita. Por que eles falam isso? Porque se existe algo absoluto, eu tenho que obedecer, eu Sim. tenho que cumprir, eu tenho que buscar, eu tenho que conhecer. Então eles não querem algo que lhes ordene. Isso mesmo, isso mesmo. As pessoas odeiam a Bíblia porque a Bíblia diz para elas o que elas têm que fazer e o que elas têm que deixar de fazer, e elas não querem isso. É por isso que elas odeiam a Bíblia. Encerrando aqui, irmãos, esses esquemas, essas deliberações perversas, né, brotam do próprio coração, né? Duas observações aqui devem ser feitas. Primeira é que a lista apresentada no verso 19 não é conclusiva, mas ela é ilustrativa, né? Observe que ela não termina com a conjunção e entre as duas últimas palavras. Quando você faz uma lista, a professora de português ensina, né? Você vai fazer uma lista com tantos elementos. Aí você coloca elemento 1, vírgula, elemento 2, vírgula, 3, vírgula, 4, vírgula. Aí os dois últimos, entre os dois últimos você coloca elemento 9 e elemento 10. Esse e, essa conjunção, ela mostra que a lista acabou. Vê se você encontra a conjunção e aí no verso 19. Não tem. Algo semelhante acontece lá com o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. Também não tem a conjunção no final, só tem vírgula, 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 mostrando que essa lista ela não é conclusiva, ela não é exaustiva, ela é apenas ilustrativa. Está mostrando o que é que brota do nosso coração. Mas muito mais coisas, muito mais pecados brotam do nosso coração. Justamente. Ela não é limitada, ela
ainda tem muito mais coisas, né? Muito mais pecados que brotam do nosso... Aliás, todos os pecados brotam do nosso coração, né? A segunda observação aqui é que Cristo está mostrando como o coração corrompido quebra os dois grandes mandamentos. Nós veremos esses dois grandes mandamentos lá em Mateus 19, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? São os dois grandes mandamentos. E aqui nós vemos, de certa forma, os dois mandamentos sendo quebrados. Porque aqui Jesus fala de pecados que nós cometemos contra o nosso próximo e pecados que nós cometemos contra o nosso Deus, né? Dessa forma, não são as coisas externas que contaminam o homem e o tornam cerimonialmente impuro aos olhos de Deus. Mas o homem é impuro e depravado em sua própria natureza. Como isso ofende os pecadores? Se você chegar para um pecador e disser, você merece o inferno, você é depravado. Depravado, que você não me conhece, você é totalmente depravado. Porque eles entendem que depravado é. Não. Acaba a amizade, dependendo do caso, dá processo, né? Você pode ser até processado por isso, que hoje em dia com esse negócio aí de politicamente correto, né? Você pode ser até processado. É injúria. Porque depravado a pessoa pensa que é só nas questões sexuais, né? Mas quando a Bíblia fala de depravação, quer dizer, em todas as áreas da nossa vida, nós fomos depravados pelo pecado, né? Sim. Irmão, nas escolas seculares, tem muita igreja evangélica pregando isso. Tem uma mocinha, eu não vou lembrar o nome dela, eu sei que ela era apresentadora de um programa infantil há um tempo atrás, aí, agora está com cabelo rosa lá. Não vou nem lembrar o nome dela. Sei que é uma espeloteadinha das ideias. Ela é totalmente desvairadinha. E aparece ela falando num show que ela está fazendo, né? E ela fala assim, eu sou filha de Deus. Meu pai é santo e eu também sou santa. Eu não sou pecadora. Eu era pecadora, mas uma vez que ele me fez filha dele, agora eu não peco mais. Eu não sou mais pecadora. Agora eu não tenho mais pecado. O nome disso é perfeccionismo. E essa heresia chamada perfeccionismo, ela é ensinada por várias igrejas. Mas se Cristo já perdoou os meus pecados, então, se nenhum pecado que eu cometer vai me lançar no inferno porque eu já estou salvo, então, na prática, o meu pecado não existe mais. Eu não sou mais pecador. Né? Então, todos os textos que a Bíblia nos ordena a confessar os nossos pecados, a pedir perdão a Deus, foi revelação errada, né? Geralmente, o pensamento não é uma pessoa a buscar uma vida de Deve a pessoa olhar para si e falar assim, tá bom, gente, tá? Vamos continuar a ajeitar, justamente, né? Aplicações práticas. Esses versículos vêm nos alertar sobre a cegueira espiritual e os seus perigos. Primeiro, a cegueira espiritual, ela nos ilude a nosso próprio respeito. Não só os fariseus e escribas estavam cegos acerca de si mesmos. Os discípulos andavam com Cristo, conviviam com Ele há algum tempo e de forma mais intensa que os demais. Mesmo assim, foram incapazes de entender as verdades espirituais até que Cristo lhes esclarecera. Devemos o tempo todo trazer o nosso coração à presença de Cristo para sermos iluminados por Ele. É Cristo quem nos dá o entendimento, né? Segundo, devemos ficar atentos com aqueles a quem seguimos. Né? Tome cuidado com quem você segue. Né? Hoje em dia, com esse negócio de Facebook, redes sociais, né? Os meus seguidores, né? Já ouvi camarada que se diz pastor, que ele fala assim, eu tenho uma igreja virtual de mais de 1 milhão de membros, que eles são seguidores, membros, conversa essa, rapaz, né? Seguidor de Facebook não é membro, coisa nenhuma, para com isso, né? Mas eu tenho 1 milhão de seguidores no meu Instagram e tal, não sei o que, tá, você não tem seguidor, coisa nenhuma, você só tem lá
Pessoas que veem o seu trabalho, mas que te seguem mesmo, não. E a questão não é nem vocês me seguirem, a questão é seguirmos a Cristo, né? Mas infelizmente o ser humano ele é muito idólatra, então é muito fácil ele se agarrar a pessoas e seguir pessoas. Cuidado com isso. É fato que Cristo coloca na nossa vida pessoas que vão nos guiar, que vão nos orientar. Isso é verdade. Todos nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos orientem. Todos nós precisamos. Mas nós precisamos tomar cuidado com relação àqueles a quem nós entregamos a nossa vida, ou confiamos a nossa vida, né? Se aqueles a quem seguimos e de quem buscamos orientação não estiverem centrados e alicerçados na palavra de Deus, mas em tradições humanas que anulam e obliteram a palavra de Deus, então devemos nos afastar deles, pois estarão nos guiando para a ruína. Né? Nós temos tradições. Por exemplo, estudo bíblico no meio de semana é uma tradição da igreja. A escola dominical é uma tradição. Né? Isso é uma tradição. Já o culto não. O culto não é tradição. O culto a Deus é uma ordem dele. Nós temos que nos reunir. Né? Escola dominical, você não tem na Bíblia lá dizendo que você tem que se reunir todo domingo em escola dominical. Não tem. Acaba sendo um tipo de culto. Sim. Estudo, né? Estudo. Não tem nenhuma passagem bíblica que diga assim, no meio da semana vocês têm que se reunir para estudar a Bíblia. Não temos uma passagem bíblica ordenando isso. Mas temos textos que mostram para nós que nós temos que reunir no dia do Senhor, que é o domingo, para cultuar, para louvar o Senhor. Né? Cuidado com as tradições. As tradições, elas só são importantes se elas estiverem guardando um conteúdo bíblico. A partir do momento que elas não estiverem preservando uma verdade bíblica, não há necessidade de serem mais utilizadas. Mas antes de tirarmos uma tradição, nós precisamos saber o que nós vamos colocar no lugar. Né? Porque dependendo do que vai ser colocado no lugar, eu prefiro ficar com a tradição. Pelo menos é mais útil. Né? Tomemos cuidado com isso. Né? Questão para a nossa reflexão está no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, porque dele brotam as fontes da vida. Né? Guarda o seu coração para a glória do Senhor. Guarde o seu coração. Deus assim nos abençoe. Deus assim nos guarde para a glória dele. Amém.